Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do curso do Enem 100%. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de matemática do Enem 100%. Eu sou o professor Victor Simões. Essa é a nossa aula de número 34, onde nós vamos dar continuidade ao tema de equações e inequações. Agora nós vamos falar sobre as equações e inequações de segundo grau. Então, vem comigo aqui, vamos dar continuidade à nossa aula anterior e vamos entender mais do que se tratam as equações e inequações de grau 2, ou segundo grau, ok? Então, primeiro ponto aqui, né, a gente já falou em aulas anteriores sobre o que é uma equação. Uma equação é uma sentença matemática que ela possui uma igualdade e uma ou mais incógnitas. Então, ela vai seguir um modelo, ela vai te dizer que um termo é igual a outro termo. E dentro desses termos existem uma ou mais incógnitas, ok? Um ponto importante é que, assim como as equações e inequações de primeiro grau, equações e inequações de segundo grau são um tema bastante recorrente. Então, tão importante quanto assistir e absorver esse conteúdo, o conteúdo da aula 33, a aula 34 também vai ser muito importante. Voltando, tá? Esse pequeno parêntese, voltando. A equação, ela é a sentença matemática que possui uma igualdade e uma ou mais incógnitas. E quando a gente fala de equação de segundo grau, é uma equação cujo o expoente das incógnitas, né, de uma das incógnitas, ou maior expoente dentre as incógnitas, é igual a 2. Então, nós temos aqui que quando numa equação o expoente da incógnita é igual a 2, nós temos uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, ela segue a seguinte lei de formação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo a, b e c três coeficientes. Eles não são outras incógnitas. Eles são coeficientes, são números determinados dentro da tua equação. A única incógnita, o único termo que você não vai saber o valor dentro da equação do segundo grau será justamente a incógnita nesse exemplo aqui, x, né? Nessa lei de formação x. Então, você vai ter o coeficiente a com a incógnita ao quadrado, o coeficiente b com a incógnita elevada a 1, o coeficiente b, que não vai estar atrelado a nenhuma incógnita, e tudo isso igual a zero. Ok? Temos aqui, por exemplo, uma equação de segundo grau, que é 2x ao quadrado mais 10x mais 5 é igual a zero. Então, quais são os coeficientes dessa equação do segundo grau? Os coeficientes são a, b e c. Quem é cada um deles nesse exemplo? Coeficiente a. O coeficiente a sempre é aquele que está junto com a incógnita que está ao quadrado. Então, o x ao quadrado, o coeficiente dele é 2. 2x ao quadrado. Portanto, a é igual a 2. O coeficiente b sempre é aquele que está com uma incógnita de grau 1, né, o bx. No nosso exemplo, nós temos aqui 10x. Portanto, o coeficiente b é igual a 10. E o coeficiente c é sempre aquele que não está atrelado a nenhuma incógnita. No caso, 5 aqui. Então, o c é 5. É importante você saber quais são os coeficientes da equação, pois na resolução de equações de segundo grau, você só consegue resolvê-las se você determinar corretamente quais os coeficientes da tua equação, ok? Então, bem importante aqui você saber quem é A, B e C numa equação de segundo grau. A está sempre atrelada à incógnita ao quadrado, B sempre atrelada à incógnita de grau 1 e C não está atrelada a nenhuma incógnita. As equações de segundo grau, elas têm dois tipos. A equação de segundo grau completa e a incompleta. No caso da completa, todos os coeficientes A, B e C são diferentes do zero. Então, em qualquer equação de segundo grau,
seja A, seja B, seja C, todos eles têm um valor diferente de zero. Eu trouxe aqui 3 exemplos. 2x² mais 8x menos 3 igual a zero. O A é 2, o B é 8 e o C é menos 3. Então, não esqueça aqui, ó, tem um sinal de menos. Então, nós temos aqui 3 coeficientes diferentes de zero. Mesma coisa no segundo exemplo. X² mais 3x menos 1 igual a zero. O A, aqui está só x², professor. Nesse caso, o coeficiente é igual a 1. Então, é 1x², coeficiente A é igual a 1. Coeficiente B é igual a 3 e o coeficiente C é igual a menos 1. No terceiro exemplo, nós temos 1 meio de x² mais 4x menos 2 igual a zero. O A é igual a 1 meio, o B é igual a 4 e o C é igual a menos 2. Nos casos em que a equação de segundo grau ela é incompleta, o coeficiente B ou o coeficiente C é igual a zero. Então, por exemplo, na equação x² menos 5 igual a zero, ela é incompleta. Nós temos o coeficiente A. O coeficiente A não está atrelado à incógnita elevada ao quadrado. Nós temos x². O coeficiente A é igual a 1. Nós temos o coeficiente C, menos 5. O coeficiente C é sempre aquele que está atrelado, não, na verdade, sempre aquele que não está atrelado a nenhuma incógnita, menos 5. E o B? O B é aquele atrelado à incógnita de grau 1. Nós não temos nenhum valor de x. Nós temos x², não temos x. Então, B é igual a zero. E no outro exemplo, x² mais 3x igual a zero, nós temos o valor de A igual a 1 e nós temos o valor de B igual a 3. No entanto, nós não temos o coeficiente C, aquele que não está atrelado a nenhuma incógnita. Logo, C é igual a zero. Então, por que é importante nós entendermos isso, tá? Na resolução de uma equação do segundo grau, existe uma fórmula geral para a resolução de uma equação completa. E existem fórmulas simplificadas para a resolução de equações incompletas. Se você utilizar a fórmula da equação completa para as incompletas, dará certo do mesmo jeito. Substituindo nelas o valor de B ou C por zero, vai dar certo. Ok? Mas se você souber já os valores de forma direta, então vai ser mais fácil para você, vai ser mais rápido para resolver a questão, tá? Então, o importante na resolução é entender que, para resolvê-la, essa equação de segundo grau, nós precisamos encontrar as suas raízes, ou seja, os valores para x que tornam a igualdade da equação verdadeira. Então, se nós temos 2x² mais 8x menos 4 igual a zero, essa equação para que 2x² menos 8, mais 8x menos 4 seja igual a zero, para que isso seja verdade, podem existir até 2 valores de x. E encontrar as raízes, encontrar os valores de x, é resolver a equação de segundo grau. Então, nós precisamos descobrir os valores que, substituindo x na expressão, o resultado será igual a zero. A resolução para uma equação de segundo grau incompleta, ela vai ter as suas fórmulas simplificadas, né? Então, o que é que nós podemos aqui? A equação do segundo grau, a resolução da equação do segundo grau incompleta terá fórmulas simplificadas. Então, você já vai poder deduzir algumas coisas em relação a essas equações. Por exemplo, quando o C é igual a zero, ou seja, nós temos uma equação x² mais x, você pode deduzir duas coisas. A primeira raiz é para x igual a zero.
Se eu colocar o x nessa equação aqui, substituir os valores de x para zero, ela será igual a zero. Então, nós temos que a igualdade dela é verdadeira. E a segunda raiz da equação é dado pela expressão menos b dividido por a. Então, menos o coeficiente b sobre o coeficiente de a fará com que essa igualdade aqui seja verdadeira. Então, fórmula simplificada. Se o coeficiente c da minha equação do segundo grau for igual a zero, eu já sei que uma raiz é zero e a outra é menos b sobre a. Agora, quando o coeficiente b é igual a zero, então eu tenho, por exemplo, x ao quadrado mais 1 igual a zero, eu terei que a raiz da minha equação, as raízes da minha equação, serão determinadas pela mesma expressão. Só muda o sinal. Que expressão é essa? Raiz de menos c sobre a. Só que a primeira raiz será mais raiz de menos c sobre a, e a segunda raiz da minha equação será menos raiz de menos c sobre a. E eu terei, em raiz de menos c sobre a, eu vou ter o mesmo valor, só que uma raiz terá esse valor com sinal positivo e outra raiz terá esse valor com sinal negativo. Logo, esses dois valores satisfarão a igualdade da nossa equação aqui, fazendo com que ela seja igual a zero. Então, temos aqui fórmulas simplificadas para resolver a equação do segundo grau incompleta. De forma padrão, temos aqui a fórmula da equação do segundo grau completa. Então, é através desse conjunto de duas fórmulas, você pode resolver as equações do segundo grau, sejam elas completas ou não, tá? Então, via de regra, se você aprender essas duas fórmulas aqui, você consegue resolver qualquer equação do segundo grau. Essa fórmula, né, essas fórmulas para a equação completa, elas são compostas por dois termos. Um primeiro termo, que se chama determinante, é dado pelo delta, aqui, esse símbolo delta, que é o símbolo de um triângulo. O valor desse determinante é chamado b ao quadrado, na verdade não é chamado, né? Ele tem a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, veja aqui que eu tenho a aplicação dos meus três coeficientes nesse meu determinante. Se um deles for igual a zero, eu ainda terei um valor para o determinante. Seja a ou c igual a zero, eu terei que o meu determinante é b ao quadrado. Se b for igual a zero, eu terei que o meu determinante é menos 4ac. Então, ela é aplicável em ambos os casos. Tá? Sabendo o meu determinante, eu aplicarei na fórmula das raízes da equação. Essa fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz do meu determinante, sobre 2a. Então, aqui, eu vou ter um valor negativo de b. Para a minha primeira raiz, eu vou somar ele com a raiz de delta. E na minha segunda raiz, eu vou subtrair pela raiz de delta. Então, eu vou ter que minha raiz 1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a minha raiz 2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho aqui, com essas duas fórmulas, a possibilidade, eu tenho a forma de encontrar as duas raízes da minha equação, independente se essa equação do segundo grau ela é completa ou não. Um ponto importante aqui sobre o determinante é que o sinal do determinante ele vai te dizer quantas raízes tem essa equação. Por exemplo, quando um determinante ele é positivo, ou seja, se você fizer o seu delta, b ao quadrado menos 4ac, e o valor for maior que zero, a sua equação ela terá duas raízes diferentes. Então, se você aplicar aquela fórmula das raízes da equação, tanto somando menos b com raiz de delta, quanto subtraindo, você terá dois valores diferentes. Se o teu determinante for negativo, ou seja, o delta for menor que zero, então você só vai ter uma raiz para a tua equação.
Os valores ali serão iguais. Agora, se o teu determinante for neutro, ou seja, delta for igual a zero, não existirá uma solução real para aquela equação. Ok? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos ver aqui algumas questões relacionadas à equação do segundo grau. Essa primeira questão aqui da ESPM, ela diz o seguinte. As soluções da equação abaixo são dois números. A, primos. B, positivos. C, negativos. D, pares ou E, ímpares. E aqui eu tenho a equação. X mais 3 sobre x menos 1 é igual a 3x mais 1 sobre x mais 3. Ok, professor. Onde é que está a aula de equação de segundo grau? Né? Onde é que está a equação de segundo grau aqui dessa questão? Então, para descobrir essa equação, nós vamos resolver essa questão primeiramente, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a expressão. Então, eu tenho aqui uma igualdade entre duas frações, eu vou multiplicar em x. Multiplicando em x, eu tenho aqui x mais 3, que está aqui em cima, vezes x mais 3, que está aqui embaixo, será igual a x menos 1, que está aqui embaixo, com 3x mais 1, vezes, na verdade, 3x mais 1, que está aqui em cima. Então, eu tenho essas duas expressões aqui. X mais 3 vezes x mais 3, e vai ser igual a 3x mais 1 vezes x menos 1. Eu vou aplicar a propriedade distributiva para multiplicar essas expressões, tá? Eu vou encontrar o valor final delas. X mais 3 vezes x mais 3. Então, eu tenho x desse primeiro termo vezes x do segundo é igual a x ao quadrado. X do primeiro termo vezes mais 3 do segundo, 3x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3 é 9. Eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 3x mais 9. Certo? O segundo termo, eu vou ter 3x vezes x é igual a 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1 é igual a menos 3x. 1 vezes x é x. 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, eu tenho que esse termo aqui é 3x ao quadrado menos 3x mais x menos 1. Eu posso simplificar essas duas expressões, somando 3x mais 3x e somando menos 3x mais x. Então, eu tenho esses dois termos aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9, 3x ao quadrado menos 2x menos 1. E eles são iguais. Então, eu tenho que eles são iguais. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou igualar a zero tudo isso. Então, eu vou colocar todos esses termos de um lado da minha expressão e vou igualar ela a zero. Então, eu vou fazer como se eu estivesse passando todos esses termos aqui, x ao quadrado mais 6x mais 9, para o outro lado. Então, x ao quadrado vai passar aqui para esse subtraindo. E eu tenho 3x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Eu tenho aqui mais 6x. Vou passar para cá subtraindo. Eu vou ter menos 2x menos 6x, ou seja, menos 8x bem aqui. E o mais 9 eu passo para cá com sinal negativo, menos 1 com menos 9 é igual a menos 10. Então, eu tenho a equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 8x menos 10 igual a zero. Eu poderia resolver a questão já com essa equação do segundo grau. Não daria o resultado final. Eu, particularmente, prefiro e sugiro que você tente simplificar a equação. Como assim simplificar? Perceba aqui que os meus três coeficientes eles são pares. 2x ao quadrado, 8x e 10. Eu vou dividir tudo por 2. Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Eu basicamente dividi tudo por 2. Isso porque na verdade, fica mais fácil quando o coeficiente A ele é igual a 1. Fica mais fácil, de certa forma. Então, eu posso simplificar aqui a minha equação e eu vou ter os mesmos resultados.
Então, eu tenho essa equação aqui. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Agora, a questão, ela me pergunta se as duas raízes da minha equação elas são primos, são pares, são ímpares, são positivos, são negativos. Para descobrir isso, eu preciso achar quais são essas duas raízes. E para achar quais são as duas raízes, eu agora sei a equação e vou aplicar aqui as fórmulas da minha equação para a resolução da equação de segundo grau completa. Vou começar pelo meu determinante. Delta, determinante, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem são os meus coeficientes? Coeficiente A é igual a 1x ao quadrado. Coeficiente B é igual a menos 4, de menos 4x. E coeficiente C é igual a menos 5. Então, b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 5. Agora é só resolver. Quem é 4 ao quadrado? Menos 4 ao quadrado, na verdade. 4 ao quadrado é 16. Como esse sinal aqui negativo foi elevado a um expoente par, então ele sai do negativo e vai para o positivo. Então, menos 4 ao quadrado é igual a 16, mais 16. Eu tenho 4 vezes 1 é 4. 4 vezes menos 5 é menos 20. Menos 20 do termo entre parênteses, com menos aqui de fora, menos com menos é mais. Então, eu tenho mais 20. Logo, o meu determinante delta é igual a 16 mais 20, que é igual a 36. Um expoente positivo, maior que zero. Logo, eu sei que as raízes da minha equação, de fato, são duas. Tem duas raízes diferentes. Agora, para encontrar as raízes da minha equação, eu vou usar a minha fórmula principal. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Para a raiz 1, eu vou utilizar o sinal positivo. Então, eu vou ter menos b. Quem é b? É menos 4. Então, eu vou ter menos 4. Mais, aqui está mais ou menos, não é? Eu vou utilizar o mais. Mais raiz de delta. Quem é delta? 36. Então, eu tenho aqui raiz de 36 dividido por 2a. Quem é a? É 1. Ou seja, 2 vezes 1. Resolvendo aqui, menos 4. Menos com menos dá mais, eu tenho 4. 4 mais raiz de 36. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Então, eu tenho o meu numerador, é 4 mais 6. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. 4 mais 6 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu sei que a primeira raiz da minha equação é igual a 5. Agora, eu vou usar a mesma fórmula para descobrir a segunda raiz da minha equação. A diferença é que, ao invés do sinal de mais aqui, eu vou utilizar o sinal de menos. Então, eu vou repetir todos os termos. Vou encontrar os mesmos números, mas o sinal aqui é menos. Então, eu vou ter aqui 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, eu achei a segunda raiz da minha equação. Sabendo que as raízes da minha equação são 5 e menos 1, podemos dizer que eles são primos? Não. Porque menos 1, número negativo, não é número primo. São positivos? Não. Porque menos 1 é negativo. São negativos? Também não. Porque o 5 é positivo. São pares? Não são pares. Eles são ambos números ímpares. Um positivo, outro negativo, e um deles não é considerado um número primo. Então, eu tenho aqui a resposta correta para a minha questão. Vamos agora para uma outra questão aqui, questão do Enem. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar que a proliferação do mosquito da dengue, Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expressa em dia e t igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde
decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no 19º, 20º, 29º, 30º ou 60º dia. A questão é nem aqui, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Os padrões da questão do Enem. Um exemplo aplicável aqui, lúdico aplicável, em que a Secretaria de Saúde ela fez algumas ações para evitar a pandemia. Que ação foi essa? A dedetização nos bairros ali da cidade para evitar a proliferação do mosquito da dengue. E eles analisaram que o número de infectados é dado por uma função. Função f de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Uma função de segundo grau. Visto que nós temos nessa função a incógnita t, que representa, né, o tempo em dias, e que o maior expoente dessa incógnita é 2, portanto, a equação do segundo grau. Essa questão ela diz que o t igual a 0 é um dia anterior à primeira infecção. A partir disso, foi realizada a primeira dedetização e eles entenderam que a segunda dedetização deve acontecer quando o número de infectados, né, ou seja, a função f de t, for igual a 1.600. Então, a gente precisa saber qual é, aqui na minha questão, a minha quantidade de dias, o meu tempo em dias t, em que a marca de 1.600 pessoas infectadas aconteceu. Para resolver, então, essa questão, o primeiro passo é, eu preciso saber qual é o meu valor de t quando a minha função aqui, f de t, minha equação de segundo grau, é igual a 1.600. Portanto, eu vou ter menos 2t ao quadrado mais 120t igual a 1.600. Vou igualar tudo a zero. Então, eu passo 1.600 para o outro lado. Eu vou ter a equação menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Para essa equação do segundo grau, essa daqui de baixo é igual a essa daqui, eu vou encontrar as raízes da equação. Essas raízes, elas vão me possibilitar encontrar qual o valor de t para que, em que, na verdade, o número de pessoas infectadas foi igual a 1.600. Descobrindo isso, eu vou saber quando ocorreu a segunda dedetização. Então, eu tenho essa expressão aqui, eu vou simplificar mais uma vez. Se você fizer com os coeficientes A, B e C iguais ao dessa equação, você vai encontrar o mesmo valor que eu vou encontrar. Eu vou simplificar, dividir todos os termos por 2, todos os coeficientes por 2, porque eu acredito que fica mais simples. Então, eu vou ter que, dividindo tudo isso por 2, eu vou ter a equação menos t ao quadrado mais 60t menos 800 igual a zero. Então, essa é uma equação do segundo grau completa. Se ela é completa, todos os meus termos A, B e C são diferentes de zero. Quem são eles? A é igual a menos 1. B é igual a mais 60. E T, e C, na verdade, é igual a menos 800. Substituindo na minha fórmula do determinante, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, eu tenho que B ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, e menos 4AC é igual a menos 4 vezes menos 1 vezes menos 800. 60 ao quadrado é igual a 3.600. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 vezes 800, menos com menos dá mais. 4 vezes 800 é 3.200, então eu tenho mais 3.200. Mais 3.200 de dentro do parêntese com menos de fora é menos. Então, eu tenho menos 3.200,
Portanto, o meu determinante é igual a 3.600 menos 3.200, que é igual a 400. Eu tenho um delta igual a 400, maior que zero, né, sinal positivo. Portanto, eu terei duas raízes da minha equação. Eu vou verificar qual dessas duas raízes atende a uma das opções da minha questão. E ela será a raiz que vai me apresentar o valor correto da questão. Para isso, então, eu vou usar aqui a minha fórmula, né? Sabendo que o delta determinante é igual a 400, eu vou utilizar as duas fórmulas para encontrar os dois valores de t. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Para a primeira raiz, vou utilizar aqui a soma, tá? Então, menos b, ou seja, menos 60, mais raiz de delta, que é 400, dividido por 2a, 2 vezes menos 1. Menos 60, mais raiz de delta, raiz de 400, que é igual a 20, então eu tenho menos 60 mais 20, dividido por 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2. Menos 60 mais 20 é igual a menos 40, que dividido por menos 2, 40 dividido por 2 é 20, menos de cima com menos de mais é mais. Menos de cima com menos de baixo é mais. Então, menos 40 dividido por menos 2 é igual a mais 20, positivo. E o meu T2 eu farei aqui com sinal de menos. Então, eu tenho menos 60 menos raiz de 400, que é 20, ou seja, menos 60 menos 20, dividido por menos 2. Menos 60 com menos 20 é igual a menos 80, que dividido por menos 2 é igual a 40 positivo. Então, eu tenho essas duas raízes, 20 e 40. Sabendo as minhas raízes, eu vou dizer que a segunda determinação começou em qual dia? Para a primeira raiz, eu tenho uma opção, 20º dia, letra B. Para a segunda raiz, eu tenho o número aqui de 40, eu não tenho a opção de 40º dia. Então, é seguro dizer que a segunda determinação começou no 20º dia. Ok? Vamos agora, pessoal, falar sobre a inequação do segundo grau. E a inequação, relembrando aqui, ela é uma expressão algébrica que possui um sinal de desigualdade. Nós já vimos isso em outras aulas. Então, ela vai dizer que um termo é maior do que outro, menor que outro, ou então maior ou menor igual que outro. Ok? Com isso, nós temos que, numa inequação de segundo grau, nós vamos ter o conjunto de soluções, ou seja, o conjunto solução com infinitas soluções para a nossa desigualdade. Por exemplo, numa desigualdade x ao quadrado menos 4 menor que zero, eu não vou ter uma ou duas soluções, eu vou ter um conjunto de soluções infinitas que vão atender essa desigualdade. Então, você vai entender aqui que as inequações terão as desigualdades menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual. E elas vão obedecer esses tipos aqui. Então, nós temos a lei de formação da equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, que será menor que zero, menor ou igual a zero, maior que zero ou maior ou igual a zero. Como é que nós resolvemos inequações do segundo grau? Nós temos 3 passos a seguir. Primeiro passo, vamos comparar a nossa expressão, a nossa inequação, com a equação do segundo grau correspondente. Qual é a diferença da equação para a inequação? É que na equação nós temos uma igualdade. Na inequação nós temos uma desigualdade. Então, nós vamos comparar a nossa desigualdade, tornando ela uma igualdade. E nós vamos comparar a inequação com uma equação. Comparando, nós vamos encontrar as raízes da equação. E depois de comparar, nós vamos atribuir alguns valores com base nos intervalos de números reais determinados e avaliar quais satisfazem a inequação. Então, essa parte é bem simples também. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui um exemplo. Determine o conjunto solução da inequação do segundo grau. X ao quadrado menos 4 é menor que zero. Primeira coisa que nós devemos fazer, o passo 1, é analisar a equação do segundo grau correspondente. Então, eu tenho a inequação x ao quadrado menos 4 menor que zero. A equação do segundo grau correspondente é
x ao quadrado menos 4 igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta, pois nós não temos um valor para o coeficiente b. Ok? Sabendo disso, eu irei resolver agora a minha equação do segundo grau. Eu farei o seguinte, para os casos em que b é igual a zero, as raízes da minha equação, elas serão mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Quem é c e quem é a? C aqui é o menos 4. É o coeficiente que não está atrelado a nenhuma incógnita. E a é 1, que é o coeficiente que está atrelado à incógnita de grau 2, 1x ao quadrado. Substituindo aqui, eu tenho que a minha primeira raiz é mais raiz de menos c sobre a. Menos c é menos 4, então, eu tenho que a minha primeira raiz é mais raiz de menos 4 sobre a, que é 1, mais raiz de 4 sobre 1, raiz de 4, que é igual a 2. 2 é a primeira raiz da minha equação. A segunda raiz eu farei a mesma coisa. Só que essa raiz, ela possui, inclusive, como eu falei anteriormente, ela possui o mesmo valor final. Pois o menos c sobre a não vai mudar. O que é que muda? O sinal fora da raiz. Então, enquanto a primeira raiz, ela é 2 positivo, a segunda será 2 negativo. Isso me permite ir para o terceiro passo. Analisando, que as raízes da equação são 2 e menos 2, eu posso dizer que o intervalo da solução, o meu conjunto solução para a inequação x ao quadrado menos 4 menor que zero é para todos os valores de x que estão entre menos 2 e 2. Então, o conjunto solução é menos 2 menor que x, que é menor que 2. Para todos os valores que são quem? Menos 1, 0 e 1. A minha equação ela é igual, ela é verdadeira. A minha equação ela é verdadeira, é menor que zero. Agora, vamos para uma questão. A questão ela diz o seguinte, a questão da PUC. Quantas soluções há na equação x ao quadrado mais x menos 20 menor ou igual a zero admite 2, 3, 7, 10 ou 13? Vamos verificar aqui, então. Primeiro passo. Vamos comparar a equação com a equação do segundo grau correspondente. Então, eu tenho aqui que a equação do segundo grau correspondente é quem? X ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Essa é uma equação dita como completa. Eu tenho um coeficiente A, que é 1, um coeficiente B, que também é 1, e um coeficiente C, que é menos 20. Agora eu posso ir para o meu segundo passo, que é encontrar as raízes dessa equação. Por ela ser completa, eu vou utilizar essas fórmulas aqui. Eu vou encontrar o determinante delta e depois eu vou encontrar as duas raízes. Para delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, eu tenho b ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Menos 4ac, que é igual a 4 vezes 1, vezes menos 20. 1 ao quadrado é igual a 1. 4 vezes 1 aqui é igual a 4, vezes menos 20 é menos 80. Menos 80 que está aqui dentro do parêntese com menos aqui de fora é mais. Então, eu tenho 1 mais 80, delta é igual a 81. 81 número positivo, número maior que zero, portanto, eu sei já que eu tenho duas raízes da minha equação. Agora, utilizando a fórmula das raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou encontrar as raízes da minha equação. Primeiro, usando o sinal de mais. Menos b, ou seja, menos 1, mais raiz de 81, dividido por 2 vezes 1. Raiz de 81 é igual a 9. Então, eu tenho que a minha primeira raiz, x1, é igual a menos 1 mais 9 sobre 2. Menos 1 mais 9 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4. Então, já achei que a primeira raiz da minha equação é igual a 4.
Para a minha segunda raiz é a mesma forma, só que em vez de menos b mais raiz de delta, será menos b menos raiz de delta. Então, tenho menos 1 menos raiz de 81 sobre 2a. Raiz de 81 é igual a 9. Então, eu vou ter que menos 1 menos 9 dividido por 2. Menos 1 com menos 9 é menos 10, dividido por 2 é igual a menos 5. Então, eu sei agora que as raízes da equação são 4 e 5. Sabendo disso, é correto dizer que o conjunto solução para a minha inequação é menos 5 menor que x menor que 4. O que a questão pede é qual é o número de soluções possíveis para a minha inequação. Então, eu vou ter que analisar quantos itens, né? Quantos valores, quantas imagens existem dentro do meu conjunto de solução. Ele vai de menos 5 até menos 4. Então, eu terei o seguinte aqui. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Portanto, eu tenho aqui 10 itens no meu conjunto solução. Sabendo disso, eu poderia determinar, então, quantas soluções. Na verdade, eu já tenho, então, a resposta para quantas soluções existem na minha inequação. Podemos dizer, então, que é a letra D a resposta correta, 10 soluções, ok? Então, essa foi a nossa aula de número 34. Espero que você tenha gostado da nossa aula de equações e inequações do segundo grau. E nos vemos na próxima aula. Até mais!